O Ryan, né, ele chega ao 4º gol na Copa do Brasil, artilheiro na competição com a camisa do Vasco. Semana passada você até nos contou, quando ele joga do seu lado, ele joga mais atento, mais ligado na partida. Como é que foi o teor disso hoje, essa comunicação entre você e ele? E aproveitar também e perguntar qual foi a conversa ali com os gandulas. Hoje você chegou animado na partida, que até sobrou para os gandulas ali no início da partida, se você puder contar, claro. Obrigado. Não, primeiramente, boa noite. Começar pelos gandulas, foi um gesto espontâneo de confraternizar com eles um momento antes de começar o jogo. Eu gosto desse tipo de gente aí. Para mim é muito bom poder compartilhar e fazer com que todo mundo se sinta importante, como de fato são. Em relação ao Ryan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa. Em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. E tem mais uma pergunta, não tem? Avaliação geral do jogo? Pode ser a avaliação do Ryan do jogo também. Do Ryan é isso. Do jogo, eu acho que a gente fez o primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela classificação. Obrigado. Queria que você explicasse um pouco a questão das mudanças que tem feito na zaga. Imagino eu que na estratégia de ter o Hugo Moura é para qualificar o passe. E gostaria que você explicasse a escolha pelo Jair e não pelo Thiago Mendes, por exemplo, que já vinha jogando. E, se me permite mais uma, o Puma como ponta direita hoje é uma possibilidade daqui para frente? Obrigado. O Puma é uma possibilidade, já jogou assim. No fundo, eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem... Se tivesse já o Fluminense, cheguei a jogar com 2 pontas, um na lateral e um na ponta. E aqui hoje aconteceu um pouco ao contrário, jogar 2 laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de seleção. Fez uma partida muito boa contra o Mirassol. E o Paulo Henrique está muito bem. Então, eu acho que hoje foi uma questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais, e quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu acho que é importante colocar aquilo que a gente tem de melhor no campo. A outra pergunta, esqueci. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho que no Flamengo, mas ele tem características que o qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, é um jogador, quando ele só fica com a linha alta, ele é um jogador que tem boa velocidade, tem boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho em relação a isso. Em relação ao Jair, o Jair está muito bem, já faz um tempo. Quando a gente tem um jogo que tem mais posse, o jogo fica muito, muito facilitado com a entrada dele, que ele dá fluência para o jogo. E o Thiago Mendes, ele é um jogador que ficou 2 temporadas e meia no Catar, que é um futebol muito mais moroso que o daqui. Somado a isso, ele teve uma lesão importante um pouco antes dele vir para cá, e ele já estava um tempo sem jogar. Então, o Thiago, a gente está procurando alimentá-lo de bons treinamentos e para ele ir ganhando ritmo aos poucos, para ele entrar na sua melhor condição. Mas é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para ajudar o Vasco. Diniz, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pelo resultado, pela classificação. O Vasco, mais uma vez, fez um jogo com muito volume ofensivo, criando bastante chances, como já vinha fazendo nos outros jogos. Para você, houve alguma diferença nesse jogo em relação ao que o Vasco vinha fazendo? Você mudou alguma coisa? Ou a única diferença é que o Vasco fez o que já vinha fazendo e dessa vez a bola entrou e antes não estava entrando? Isso me permite, em relação ao estilo que o Vasco joga, de movimentação ofensiva, de intensidade, atrapalha o Pablo Verratti pelas características físicas e técnicas que ele tem? O que você achou do Verratti hoje também? Obrigado. Não, o Verratti não atrapalha, o Verratti ajuda. O time não é só força ofensiva, mas assim, mesmo falando da força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não conseguiu fazer o gol, mas fez o gol contra o Mirassol. Nem sei quantos gols ele já tem comigo depois que cheguei aqui, mas ele é um jogador importante. A gente precisa de um jogador, um time que cria muito, a gente precisa de um jogador como ele, artilheiro, para poder finalizar as jogadas. Hoje ele não conseguiu fazer os gols, as chances que ele teve, mas é um jogador muito importante para o time.
E em relação, você falou, o que mudou do volume ofensivo, hoje a gente teve até mais volume ofensivo do que a gente tem tido. A gente finalizou acho que 28 vezes. E conseguiu aproveitar 3, podia ter feito muito mais gols também hoje. No fundo foram 3, mas a gente tinha que ter feito mais. Teve um volume muito maior para fazer mais gols. A gente tem que ainda aproveitar mais o volume de chances criadas que a gente tem. Boa noite, Diniz. Fernando Silva, parabéns pela classificação. Eu ia perguntar exatamente do Hugo Moura na zaga, mas o amigo já perguntou, então queria que você avaliasse o sistema defensivo hoje como um todo, apesar teve um gol que foi pedido, apesar dos 2 gols tomados, achei que a defesa do Vasco foi uma defesa sólida hoje. E destaque também, você poderia falar um pouquinho do Lucas Piton na partida de hoje, o técnico do CSA ainda há pouco falou que as melhores jogadas da equipe do Vasco foi do lado esquerdo pelo Lucas Piton, que deu um pouquinho de trabalho para a defesa do CSA. Então, avaliar o sistema defensivo como um todo hoje e o Lucas Piton também individualmente. Obrigado. Eu acho que o sistema defensivo no primeiro tempo foi quase impecável. O sistema, só nos 11 jogadores. A gente marcou muito bem. O sistema defensivo, acho que você assim, tem que entender que não é a linha de 4, não é a zaga. São os 2 zagueiros, 2 laterais. Do jeito que a gente joga, se a gente marcar mal lá na frente, a zaga vai sofrer e não vai ser culpa dela. Então, no segundo tempo, hoje, a gente marcou bem pior que no primeiro tempo. A gente deixou mais espaço, ficou mais vulnerável, a gente demorou a voltar para dobrar a marcação, a gente demorou para sair com a linha de 4 para deixar o time mais compactado. E por isso que eles tiveram algumas chances que eles não tiveram no primeiro tempo. Então, quando a gente fala de sistema defensivo, a gente erra muito, sempre quase que culpando a linha de 4 e quase sempre os 2 zagueiros. Então, o sistema defensivo funcionou porque todo mundo colaborou para que ele funcionasse. Tudo bem, Diniz? Me mata uma curiosidade e também te fazer uma colocação. Você poderia efetivar o Hugo na zaga e o Jair no meio? Passou isso pela sua cabeça em cima do que você usou? Isso. E qual a importância dessa vitória para a sequência da temporada vascaína? Não, isso pode acontecer, é uma possibilidade, entre outras tantas que a gente tem. Mas é uma possibilidade, não é uma coisa para a gente descartar. A vitória é muito importante hoje. Acho que é um campeonato que a gente agora está entre os 8 classificados. Um campeonato que o Vasco faz desde 2013, né? 11 que ganhou, né, o Vasco, né? Já faz 14 anos que teve a última conquista. E a gente tem o nosso quinhão de chance. A gente tem 1/8 de chance de ser campeão nesse momento. Nós estamos entre os 8 melhores. Mas agora a gente tem que pensar no Atlético Mineiro e a vitória, obviamente, a classificação, você imagina se a gente não passa hoje. Ia ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair do estádio ferida. Então, eu acho que a torcida sai contente hoje pela classificação e se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Acho que a torcida deu um show também. A torcida ainda foi melhor do que o time. Desde o começo, a festa foi brilhante. A torcida do Vasco ela é muito diferente. Ela incentiva muito, ela é muito presente. A gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida, que é uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. O Vasco fez um compromisso contra o CSA durante o primeiro tempo e entrou em campo com fome de gol. Foi um verdadeiro massacre em relação ao desempenho do Cruz Maltino desde o primeiro minuto do primeiro tempo. Marcação alta, pressão intensa e o CSA sem conseguir sair jogando. O time alagoano ficou bastante acuado, sem espaços e completamente dominado pelo ímpeto que o Vasco buscou aplicar durante o primeiro tempo. Foi durante também uma jogada de pressão que o Vasco conseguiu construir uma jogada que permitiu com que Ryan pudesse, assim, fazer o primeiro gol, que abriu justamente o placar e que permitiu com que o Vasco pudesse cedo estar com o placar em sua vantagem. Mas logo em seguida, Ryan buscou novamente jogada individual, chutes de longe e fazer com que o goleiro adversário trabalhasse. E o rebote fez com que Coutinho pudesse estar também balançando as redes. Segundo gol marcado do Vasco ainda durante o primeiro tempo. O Vasco, mesmo com 2-0 no placar, a torcida empurrando, não tirou o pé. Jair ainda acertou a trave e no finzinho do primeiro tempo, Tietê ainda conseguiu marcar o terceiro gol do Vasco. Na volta do intervalo, com o Vasco com 3 gols de vantagem, o CSA tentou uma reação e conseguiu diminuir logo aos 4 minutos, o que de certa forma deu um nível de tensão do torcedor vascaíno. Mas
o Vasco conseguiu administrar a vantagem e não precisou se expor muito, mas praticamente não jogou durante o segundo tempo, justamente devido à vantagem que foi criada durante o primeiro tempo, com um Vasco mais intenso, que permitiu com que o time de Fernando Diniz pudesse voltar a vencer desde o retorno da data FIFA e da pausa para o Mundial. Vitória importante que permite com que o Vasco esteja presente entre os clubes que estarão nas quartas de final da Copa do Brasil de 2025.